Ela é, sem dúvida, o suplemento mais estudado e mais comentado na história da nutrição esportiva. Hoje nós vamos estudar os efeitos da creatina no seu corpo. Doutora, será que eu posso utilizar creatina todos os dias ou vai fazer mal para os meus rins? Eu sou Samira Posses, urologista aqui em São Paulo, atendo a homens e mulheres. Para mais informações a respeito de consultas presenciais online, vocês podem acessar o link na descrição desse vídeo ou o QR Code ao lado na tela e vamos lá para o vídeo de hoje. Para começar, vamos entender uma coisa, pessoal. A creatina não é um esteroide, ela não é um hormônio. Trata-se de um aminoácido que é produzido naturalmente pelo nosso corpo, mas também pode ser suplementado e encontrado em alguns produtos, como, por exemplo, carnes vermelhas e peixes. Mas, afinal de contas, o que está por trás da lógica da suplementação de creatina? A creatina é uma molécula de energia, ela funciona como um estoque de energia. O nosso corpo, quando nós nos exercitamos, gasta energia na forma de ATP. Acontece que, diante de uma atividade física, essa molécula de ATP vira uma molécula de ADP e perde um fosfato. É aí que a creatina entra. Ela entra no recarregamento, na recarga de energia para a molécula de ADP, fornecendo um fosfato a mais e propiciando uma recarga energética mais fácil para o nosso músculo diante das atividades físicas. Isso tudo, pessoal, naquelas pessoas, nos atletas que fazem regularmente atividade física e consomem creatina, pode significar mais força, mais repetição e maior rendimento por conta do aporte energético. Acontece que a creatina, ela também absorve, ela suga água para dentro do músculo e, portanto, ela pode sim causar um quadro de desidratação. E é aí que nós devemos ter uma atenção especial em relação aos nossos rins. Mas antes de prosseguir, vamos deixar claro duas definições diferentes. A creatina, ela é diferente da creatinina. A creatina é um aminoácido que também ajuda no suporte energético. Já a creatinina, ela traduz a função renal. A creatinina é um resíduo do metabolismo da creatina, por exemplo. A creatinina nós usamos como um preditor da função renal. Vários de vocês já ouviram falar em ureia e creatinina como preditores da função renal. Aqueles pacientes que têm ureia e creatinina mais elevada, eles correm o risco de insuficiência renal, de doença renal crônica ou aguda e, portanto, funciona como um marcador específico, um exame de sangue que nós avaliamos a função do seu rim. Acontece que se você usa creatina com frequência e a sua creatinina alterou um pouco, ficou levemente acima do limite superior, isso não significa necessariamente que os seus rins estão entrando em insuficiência, estão agonizando. Como eu disse, a creatinina é um produto do metabolismo da creatinina, assim como de outros produtos do nosso corpo, portanto, ela tende a alterar. O que nós precisamos se atentar são a outros estados que podem estar prejudicando o seu rim, a outras doenças e, inclusive, a estados de desidratação. Um estudo icônico publicado numa importante e grande revista de medicina esportiva, ele foi bem icônico ao fazer uma avaliação durante décadas de várias revisões sistemáticas na literatura e foi icônico ao afirmar que o consumo de creatina naqueles pacientes com rins saudáveis, ele não é prejudicial, ele não abre quadros de insuficiência renal. Mas em relação aos cálculos renais, será que o consumo de creatina pode facilitar a formação de pedras nos rins? Pessoal, não tem nada esclarecido a respeito desse efeito. O problema é que, como eu disse, as pessoas que começam a fazer muita atividade física e a utilizar-se da creatina muitas vezes esquecem de beber água e esse sim é um fator principal, primordial na formação de cálculos renais. Sendo assim, se você suplementa a creatina, sua demanda hídrica ela aumenta e se você não bebe água, sua urina vai ficar mais concentrada e isso aumenta o risco de predisposição de precipitação de cristais e sendo assim você vai ficar no estado de desidratação e pode sim favorecer a formação de pedras nos rins. Mas doutora, então isso significa que a creatina está liberada para todo mundo?
Não, pessoal, aqui que entra o meu papel como urologista. Se você é portador de doença renal crônica, se você é diabético, hipertenso, mal controlado ou, por exemplo, só tem um rim, a sua suplementação com creatina precisa ter muita parcimônia e ela precisa da avaliação de um médico antes, principalmente um urologista ou um nefrologista, para que você tenha esse melhor aconselhamento. Isso não porque a creatina é tóxica. Acontece que se você é portador de doença renal crônica ou tem alguma dessas comorbidades descontroladas que eu citei, o seu sistema de filtração renal ele já trabalha no limite, ou seja, qualquer exposição, qualquer risco pode ser fatal e, portanto, você precisa ter este maior cuidado. Uma outra coisa que os pacientes precisam se atentar é em relação à pureza do suplemento. Nem toda creatina é igual. Trata-se daquele pozinho branco que você pode ingerir junto com água, mas você precisa saber da procedência, porque muitas vezes no nosso mercado, nesse mercado que não é tão fiscalizado, pode haver muita impureza e isso sim prejudicar os seus rins. E uma pergunta que com certeza vai ter nos comentários, mas doutora, qual é a dose mais indicada de creatina que nós podemos utilizar ao dia? Pessoal, a resposta é depende. Depende do seu aporte calórico, depende do seu gasto energético, mas geralmente essa dose varia de 3 a 5 gramas. Os pacientes não precisam se preocupar em fazer aquela dose extra, cavalar de 20, 30 gramas de creatina que muitas vezes nós encontramos por aí. O ideal é que você tenha também uma avaliação nutricional, passe com um nutricionista para te indicar uma marca boa do suplemento e a quantidade adequada de creatina. Já em relação ao cálculo da água, você pode calcular mais ou menos 35 a 50 ml de água por quilo por dia, em relação aí à sua atividade e ao suplemento que você está utilizando. Isso para um paciente de 80 quilos pode dar mais ou menos 3 litros de água por dia, será o suficiente para uma boa hidratação. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu preciso da sua colaboração. Nós temos uma meta de alcançar 1 milhão de seguidores neste canal até o final do ano. Portanto, se inscreva, compartilhe esse vídeo e não deixe de ativar as notificações para assistir também o nosso próximo conteúdo. Um abraço e até a próxima!